Estando na hora regimental, havendo coro legal e rogando a proteção de Deus, eu dou por aberto o trabalho da presente sessão. Eu cumprimento os excelentíssimos desembargadores, desembargadoras, juízes e juízes convocados, representando o Ministério Público, servidores, os advogados e demais presentes da sessão, desejando a todos um bom dia. Antes de fazermos eventuais registros, eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo objeção, tenho por aprovada. Eu gostaria de fazer alguns pequenos registros. Inicialmente, registrar a presença nesse plenário dos alunos do 10º período da Faculdade Itaúna, com acompanhamento do professor Deófanes Araújo. Sejam todos bem-vindos. Essa sessão é uma sessão especializada e ela julga as ações que são mandado de segurança e conflito de competência e outras, mas normalmente são as ações originárias. O tribunal é dividido em pleno e órgãos e turmas. Então, nós temos aqui a primeira sessão especializada, que é essa, que julga o mandado de segurança e de competência, tem a segunda SDI, que julga a ação incisória, e tem a sessão de sítio coletivo, que julga o sítio coletivo. E as turmas, 11 turmas, que julgam os recursos ordinários, em princípio, da sentença são proferidas em primeira instância. Então, os senhores vão assistir aqui hoje o julgamento de conflito de competência e mandado de segurança. Em nome dessa sessão especializada também, eu gostaria de registrar e parabenizar a nova administração eleita e que tomou posse no Tribunal Superior do Trabalho, assim na pessoa da nova presidente, doutora Cristina Peduzzi. Eu parabenizo a toda a nova administração e registrando que pela primeira vez o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo desta especializada, será dirigido por uma mulher. Demoramos muitos anos para que isso acontecesse, portanto, esse é uma data que a gente registra com muita alegria. E, portanto, eu peço à Secretaria que faça as comunicações. Senhor presidente, gostaria de enfatizar que na nova diretoria do Colente-TST agora conta com o ministro Vieira de Mello Filho, nosso colega de concurso aqui desse egrégio tribunal. Então, além de todas esses encontros que Vossa Excelência acaba de mencionar, o Tribunal Regional da Terceira Região também está bem representado agora no na diretoria do Colente-TST. Muito bem lembrado, doutor Jales. Realmente, eu fiz em nome de toda a administração, mas é muito bem lembrado. O vice-presidente é o mineiro e oriundo deste tribunal e com colega de concurso de Vossa Excelência, portanto, mais um motivo de alegria e de orgulho dessa casa em parabenizar, e serão complementados. Esse registro comunicado será enviado ao Tribunal Superior do Trabalho. Senhor presidente, Pois não. Por gentileza, apenas manifestar a nossa adesão, minha pessoalmente, e da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, a todas essas homenagens. Vossa Excelência pudesse ordenar que se registre em ata. Senhor presidente. Pois não. Pode falar. Pode ir primeiro. Ministério Público. Pois não, obrigada, doutor Marcelo. Senhor presidente, também em nome do Ministério Público e em nome pessoal, aderir às manifestações de Vossa Excelência, dando as boas-vindas aos alunos e cumprimentando a nova administração do TST e também cumprimentando Vossa Excelência, que me parece que está, pelo menos que eu tenha participado na presidência da SDI, começando recentemente. Então, cumprimento Vossa Excelência, tenho certeza que fará um excelente trabalho e desejo boa sorte. Obrigado. Marcelo. Vamos fazer o registro. Eu sei que a doutora, está brincando aqui, doutor Manuel, ia tirar o pirulito, porque eu gostaria de fazer o registro do aniversário de Vossa Excelência, que aconteceu ontem. Aniversário do César. Ontem eu tive a oportunidade, pessoalmente, de telefonar e reiterar tudo que eu já tinha dito aqui no dia que nós fizemos a sua eleição como presidente do tribunal. Mas nunca canse de dizer do exemplo que você, vou te chamar de você mesmo, que você é, como profissional, que sempre foi como advogado, que é um exemplo, um paradigma na condição de magistrado, agora na presidência da SDI, mas principalmente pelo seu compromisso com a instituição, qualquer que seja ela. Tinha um compromisso com a advocacia, tem um compromisso com a Justiça do Trabalho e tem um compromisso principalmente com o jurisdicionário, com aquele que procura justiça em qualquer das suas atuações. Um exemplo de honestidade, exemplo de coerência, exemplo de integridade. Então, seja muito feliz sempre, parabéns pelo seu aniversário. E é apenas isso aí que eu gostaria de dizer,
reiterando toda a admiração que eu tenho por você. É uma honra estar atuando junto ao seu lado aqui na SDI. Parabéns, seja sempre muito feliz junto com a sua esposa, seu filho e todos os seus familiares. Obrigado. Eu só queria, antes de passar para também deixar registrado que nesse mês, também para fazer aniversário do Dr. Jales, dia 29, eu consegui comemorar, porque esse ano tem 29. Então, também, Dr. Jales, em nome também de toda a SDI, parabéns à Vossa Excelência. Com a nossa adesão, doutor. E com a nossa adesão também, as homenagens à Vossa Excelência, inteiramente merecidas, subscrevo todas as palavras do doutor Marcelo. E também fazer uns elogios ao doutor Jales, muito merecido. Você só pode comemorar aniversário de 4 em 4 anos, por isso continua tão jovial, sempre também muito comprometido com esse. Tive notícia, não Vossa Excelência ainda na Delegacia Regional do Trabalho, mas já como magistrado, mas também tendo a alegria de atuar com a Gessila, sua esposa, outro exemplo de compromisso com o serviço público. Então, Vossa Excelência também receba meus parabéns, minha admiração, muitas felicidades pelo seu aniversário, doutor Jales. Obrigado, doutor Marcelo. E esse ano eu não posso escapar, porque realmente tem dia 29, então foi implementado dias adquém. Exatamente. Eu indago se existe mais algum registro. Pois não, Tamara. Só fazer uma advertência para os alunos, que eu estou aqui, mas eu acho que os outros também, nós somos quase que uma espécie de extinção, porque com os julgamentos virtuais as sessões serão extremamente reduzidas, viu? Boa lembrança. Bom, indago se há mais algum registro. Não havendo, portanto, vamos passar para a secretária para a comunicação, por gentileza, do nosso do trabalho. Vamos passar, então, para julgamento dos processos incluídos em pauta. Tem senhor secretário Pregão. Sala MPT, horário 8h40. Embargante, Viação São Cristóvão Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Presente para assistir, doutor Will Fonseca, pelo embargante. Esse processo é um embargo de declaração, não há sustentação oral, né? Portanto, eu vou passar a palavra ao relator. Doutor Manuel. Senhor presidente, eu conheço embargo de declaração no mérito do provimento para, sanando o erro material, anular os fundamentos da parte dispositiva do acordo de 3089-11 do agravo regimental e passar no julgamento do referido, adotando e incorporando a presente decisão, contudo, os fundamentos do relatório e da admissibilidade do referido acordo. No mérito do agravo regimental, mantém a decisão agravada e nega-lhe provimento. Eu estou verificando aqui uma divergência do doutor Marcelo, mas só uma questão de ordem, antes de passar a palavra ao doutor Marcelo. Parece que a divergência é quanto ao mérito, não quanto ao conhecimento do embargo de declaração e julgamento de novo do processo. É isso mesmo, doutor Marcelo? Isso. Eu indago, em primeiro, em relação à questão só do conhecimento. Nós vamos conhecendo o material e fazer novo julgamento. Quanto a isso, me parece que não há divergência. Ok? Podemos prosseguir, então, nisso não há divergência. Portanto, há uma divergência de mérito do próprio julgamento do processo. Com a palavra do doutor Marcelo, que apresentou a divergência. Muito obrigado. A respeito à divergência, se baseia no seguinte: a decisão proferida pelo meritíssimo juiz da 2ª Vara de Divinópolis, após análise dos elementos constantes dos autos, notadamente do desrespeito ao intervalo intra-jornada, e observando o teor da súmula 66 desse Tribunal Regional do Trabalho, que afirma que é inconstitucional o parágrafo 3º do artigo 235-C da CLT, na redação dada pela Lei 13.103 de 2015, por violação ao princípio da vedação do retrocesso social, previsto no caput do artigo 7º, violando ainda o disposto no inciso 22 desse mesmo artigo 7º, artigo 1º, inciso 2, 3, 6 e 4, artigo 6º e parágrafo 10º do artigo 144, todos da Constituição da República. Ele foi julgado em dezembro de 2017 e as publicações seguiram. Afirmou a sentença, após a análise disso, se com fincas na súmula desse tribunal quanto à questão da inconstitucionalidade,
conceder o período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre 2 jornadas de trabalho a todos os empregados, inclusive os motoristas, conforme previsto no artigo 66 da CLT. Não desconsiderou o juízo a existência de norma coletiva prevendo o fracionamento desse intervalo de 11 horas. No entanto, o fundamento daquele instrumento normativo era o parágrafo 3º do artigo 235-C, já declarado inconstitucional por esse Tribunal Pleno, pelo Tribunal Pleno do nosso regional. A decisão foi proferida no dia 8 de junho de 2019. Portanto, em data anterior à decisão do ministro Gilmar Mendes, no tema 1046, que foi proferido no dia 28 de junho de 2019 e publicado a partir do dia 1º de julho, com o final do recesso, e a partir do dia seguinte. Portanto, ela é anterior. Não havia nenhuma norma ou nenhuma determinação do Supremo Tribunal Federal que determinasse a suspensão dessa regra. Um dos fundamentos, eminente relator, para conceder a segurança foi exatamente que, quando examinado, já aqui no tribunal, já havia essa decisão do Supremo Tribunal. A decisão agravada, ela é de julho de 2019 e faz referência à decisão do ministro. E, com todo respeito, ela parte de uma ilação que, se houve a determinação de suspensão, é porque vai haver alteração. Quer dizer, quando vem a determinação de suspensão, ela simplesmente diz: suspenda o processo no estado que se encontra. Então, esse processo, a decisão que foi proferida em junho de 2016, ela poderia ser afetada o processo poderia ser afetado pela decisão do ministro Gilmar Mendes, mas aquela decisão não, porque ela é anterior à decisão do ministro Gilmar Mendes, que mandou suspender. E ela se baseou nos elementos de prova, em reiteradas autuações da empresa ré, a empresa agravada, no caso aqui, porque estão tratando do agravo regimental, em reiterados descumprimentos pela empresa do artigo 66. E com fincas na súmula 66 desse tribunal, que afirma ser inconstitucional o artigo 235-C da CLT. Portanto, a decisão do ministro juiz, data vênia, não carrega nenhuma ilegalidade em si. Pelo contrário, ela simplesmente dá consequência a uma súmula, a uma arguição de inconstitucionalidade, ao provimento, ao reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 235-C. Então, quando se fala em restabelecer essa decisão, que é o caso, que é a minha proposta de voto, de dar provimento ao agravo, não há também nenhuma ofensa à decisão do ministro Gilmar Mendes, porque está se discutindo uma decisão proferida anteriormente. Restabelece aquele status quo e suspende o processo. Depois que vier a decisão do ministro Gilmar Mendes, aí nós vamos ver qual o efeito em vários processos. Nós temos tanto em recurso, há decisões de primeiro grau suspendendo, já analisamos, inclusive, no último pleno, uma determinação de sobrestamento que ocorreu em primeiro grau. Então, essa matéria depois volta. Mas o que a gente tem? Uma decisão proferida em junho de 2019, baseada nos elementos de prova que demonstravam o descumprimento de uma regra, e uma regra que um instrumento normativo baseado num dispositivo que esse tribunal declarou inconstitucional. Então, com todas as vênias, não há nenhuma ilegalidade no ato praticado pelo eremitíssimo juízo da segunda vara do trabalho de Divinópolis. Então, a minha respeitosa divergência no sentido de restabelecer, de dar provimento ao agravo para restabelecer a decisão de primeiro grau, baseada nos elementos e respeitado o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que tira qualquer pecha de ilegalidade e, muito mais ainda, com fincas numa declarada inconstitucionalidade por esse Tribunal Pleno. Eu peço, Vênia, então, para poder, com todo respeito ao eminente relator, para dar provimento ao agravo, restabelecer a decisão proferida antes da suspensão, e esse processo, então, o próprio juiz lá já vai adequar naquela forma. Mas, com todo respeito, uma decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, depois da decisão do ministro juiz, que simplesmente manda suspender o processo, não é uma declaração de invalidade daquela norma.
E aquela norma, repito, me desculpando pela reiteração disso, de que foi baseada na arguição de constitucionalidade do nosso tribunal. Então, o que tira qualquer alegação data vênia de ilegalidade. Se depois vier uma decisão dizendo que tem que observar, aí vai ser adequado. Então, essa é a minha respeitosa divergência e também, caso superado, respeitosamente, apenas sugerir, votar que os limites do mandado de segurança da decisão, caso mantida a decisão do eminente desembargador que nega provimento ao agravo e mantém a decisão agravada, que ela seja limitada à prolação da sentença de mérito. Se exaure o mandado de segurança na prolação da sentença. A partir daí cabe recurso e, eventualmente, efeito suspensivo por uma ou por outra parte, tem de ser feito na forma correta. Mas a minha primeira proposta é de denegar a segurança, prover o agravo regimental para reformar a decisão monocrática, restabelecendo a tutela de urgência antecipada e deferida na ação civil pública subjacente. Denego a segurança, custos no valor de R$100, calculados sobre o valor atribuído à causa. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente, com todo respeito ao eminente relator. Relator? Senhor presidente, eu li a divergência, é sempre uma aula, as divergências do doutor Marcelo, mas estou mantendo a proposta de voto. Eu estava de férias quando veio esse mandato de segurança, o meu substituto. Na sessão anterior, em que ele esteve em pauta, houve uma discussão se o juiz teria revogado essa decisão. E foi confirmado, perguntado, foi até Vossa Excelência que levantou a questão. Foi confirmado na tribuna e depois constatou que a decisão que ele havia revogado era outra e deu essa confusão toda. Eu tenho um certo cautela com essas questões de resolver esses incidentes imediatamente durante a sessão, porque essa correria, a ditadura da estatística e da celeridade processual leva a gente a isso. E decisão judicial tem que ser pensada. Então, estou mantendo a proposta de voto, exceto quanto aos efeitos, até a aprovação da sentença, isso, com razão, relator, já discutimos isso aqui, a divergência, mas estou mantendo a proposta de voto com essa adequação, até a aprovação da sentença. Tá. Alguém mais gosta de manifestar antes de colhermos o voto? Podemos colher os votos, então? Eu sou o segundo a votar aqui. Realmente, doutor, essa questão relativa ao erro material, ao conhecimento do ED, nós já superamos, doutor, porque realmente foi na sessão anterior, nós verificamos que tinha um disparo do juiz, dizendo que estava revogando, e perguntamos, foi indagado pela presidência ao procurador do Ministério Público, o procurador da parte afirmou que realmente tinha sido revogado o ato. Em função disso, nós tínhamos entendido que perdeu o objeto. Depois, o advogado peticionou nos autos dizendo que equivocou-se, que, de fato, consultando os autos, como foi informado, que não tinha sido revogado o ato. O que foi revogado era um outro despacho que não tinha nada a ver com isso. E, portanto, o voto inicial é de erro material, está retificando, e nessa parte todos nós votamos, que estamos conhecendo. Então, nessa primeira parte do agravo regimental, essa questão já está superada. Nós estamos votando agora é o mérito do agravo regimental. O que ocorreu aqui? O juiz deu uma liminar lá no dia 8/6 de 2019, determinando que a empresa conceda um intervalo de 11 horas para os motoristas, para os empregados. A empresa ingressou aqui com mandado de segurança no dia 17/6, alegando que havia violação do direito líquido e certo dela, porque tinha uma norma coletiva. No dia 28/6, após a propositura do mandado de segurança, veio um liminar do ministro Gilmar Mendes em relação ao tema 1046, mandando suspender todos os processos que tratassem de qualidade de norma coletiva. O excelentíssimo relator, à época, deu uma liminar no dia 7/7, dizendo o seguinte: tendo em vista que essa decisão, ele entendeu que haveria direito líquido e certo da empresa, e mais, em função da decisão do ministro do Gilmar Mendes, ele entendeu prudente, portanto, conceder liminar. E mandou suspender a ordem lá até o trânsito em julgado. O Ministério Público entrou com agravo regimental e nós estamos julgando agora o agravo regimental. Eu fiquei com muita dúvida nesse processo, porque há uma norma coletiva assegurando. Por outro lado, nós temos aqui uma decisão do Pleno desse tribunal dizendo que é inconstitucional o dispositivo que está na CLT, que manda flexibilizar o intervalo de 11 horas. A norma coletiva faz referência exatamente a esse dispositivo. O juiz entendeu que aquela é a norma de ordem pública, né,
seria, portanto, a declaração de inconstitucionalidade e mandou aplicar a inconstitucionalidade. Não me pareceu, quando proferida a ordem, que houvesse ali, que aconteceu ali, ilegalidade do ato preferido. Ele seguiu uma decisão do pleno desse tribunal que declarou a inconstitucionalidade e aplicou a norma de ordem pública que ele entendeu conveniente. Posteriormente a isso, vem a decisão mandando suspender. A questão é, essa decisão que suspende, ela suspende o processo em que situação? A divergência do doutor Marcelo é que suspende no estado em que se encontra. Se não foi concedido liminar, está suspenso, e se foi concedido, está suspenso. Essa que é a questão posta. É uma questão tormentosa, né? Eu fiquei com muita dúvida nesse processo, mas eu vou pedir vênia ao relator, considerando que a decisão do ministro Gilmar Mendes é posterior à impetração do mandado de segurança, inclusive essa matéria não é objeto do mandado de segurança, ela não foi arguída na inicial do mandado de segurança, que tinha uma decisão suprema, não tinha porque não tinha como arguir, porque nem existia essa decisão, né? Por isso que ela não tinha como arguir mesmo, não. Então, esse fundamento de que há decisão, eu não vejo como aplicar no caso concreto. Há uma outra questão, é se teria direito líquido e certo da empresa, porque tem a norma coletiva, né? Mas eu vou pedir vênia ao relator, considerando todas as particularidades, eu vou acompanhar a divergência. Senhor presidente, só um registro para não passar como deselegante, afirmar que eu recebi memorial bem elaborado pela parte embargante. Eu também registro que recebi. Obrigado. Doutor Jades? Senhor presidente, eu vi a divergência do doutor Marcelo, a matéria realmente é confusa, como Vossa Excelência também eu tive dúvida, e nesse ponto o doutor Marcelo está certo, porque não existe legalidade num ato que foi praticado anteriormente. Embora já houvesse esse entendimento que a norma coletiva, em razão do inciso 26, artigo 7º da Constituição Federal, não pode ser anulada, porque é um tipo diferente de norma jurídica. Mas eu aqui peço vênia à divergência para acompanhar o eminente relator, porque existe uma ordem do Excelso Supremo Tribunal Federal para suspender esse processo. Então, se a gente não suspende o processo e mantém a ordem, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, não, a norma coletiva foi declarada nula e, porque ela foi declarada nula antes da ordem do Supremo, nós vamos manter essa decisão. Eu acho, data máxima vênia, eu acho que a gente não pode fazer isso em razão do princípio da hierarquia dos tribunais. Então, mesmo compreendendo essas razões, doutor Marcelo, Vossa Excelência, eu voto com o eminente relator, porque acho que ele cumpriu aquilo que foi determinado e a ordem está suspensa, então nós não podemos dizer que é válida. A norma coletiva é válida. Nós só vamos poder dizer isso depois da decisão do Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal com efeito vinculativo. Então, peço vênia, acompanhe o relator. Antes de prosseguir, só um esclarecimento para o colegiado. Há uma outra divergência, doutor Marcelo, que ele limita a decisão do a ordem do mandado de segurança até a prolação da sentença. O relator está colhendo. Então, o relator, só para explicitar, o relator está determinando que a ordem vai revogar a liminar proferida pelo juiz de origem até a aprovação da sentença dele. É só para deixar isso claro, então não precisamos para seguir o julgamento. Senhor presidente, só um detalhe. A minha proposta de voto, ela não afirma que a norma convencional ela é ilegal. Eu só afirmo que a decisão do emeritivo juiz de primeiro grau não é ilegal e não ofende qualquer norma ou mesmo a resolução do ministro que determina a suspensão do processo. Assim como também o ministro Gilmar Mendes não afirmou que toda a cláusula é válida, ele mandou só suspender. Não há decisão de mérito na decisão do ministro Gilmar Mendes. Obrigado. Doutor Jades. Senhor presidente, em relação a esse segundo ponto que Vossa Excelência colocou, eu penso o seguinte: se está suspenso por ordem do Excelso Supremo Tribunal Federal o julgamento, nós não podemos dizer que é só até a prolação da sentença. Se o meritivo juiz resolver manter a ordem dele, ele vai violar a decisão do Supremo. Então, eu entendo, apesar do eminente relator ter acompanhado a divergência nesse ponto, eu acho que, a prevalecer o voto do relator, ele deveria prevalecer como foi redigido originalmente, até que venha a decisão do Supremo Tribunal Federal. Perfeitamente. Doutor Jales, só uma explicação. É porque a ordem do mandado de segurança ela ataca o ato coator. Uma vez prolatada a sentença, o mandado de segurança perde o objeto. Por isso que, em princípio, a ordem do mandado de segurança limita-se à prolação da sentença. Porque senão nós vamos dar uma ordem aqui
que qualquer que for a decisão, se vier uma adesão do tribunal, ela não vale. Quer dizer, o que vai acontecer lá no processo, o mandado de segurança limita-se à data da prolação das polícias, que é essa. Prolatado de sentença perde o objeto. Mas aí entendeu. Mas sabe por quê, senhor Sim. presidente? É porque, na verdade, a ordem do Supremo é de todos os processos. Sim. Ele não distingue se é ação, o tipo de ação. Ele ele manda paralisar os processos, a tramitação dos processos. Por isso que eu mantenho também meu entendimento. Tá bom. Então, o doutor Jales nega o provimento agravo regimental. No voto original No do voto relator, e a segurança é dada para suspender, para cassar a ordem, até o trânsito julgado do processo. O relator mudou o voto, o relator dá provimento parcial agravo regimental, tão somente para limitar a ordem, a segurança até a prolação da sentença. E a minha divergência é manter o voto como foi proposto. Perfeitamente. Só vamos continuar. Doutora Maria Cecília. Eu peço vênia ao relator, voto com a divergência. Na verdade, aqui o que a gente está julgando é isso, a decisão de primeiro grau que antecipou tutela é legal ou ilegal? É um ato ilegal e malfere direito líquido e certo da impetrante? Naquele momento em que proferida não havia nenhum óbice e não há direito líquido e certo da impetrante à revisão daquele entendimento, a que aquela antecipação de tutela fosse decidida em sentido diverso. Eu voto com a divergência. E anoto que aqui na conclusão do relator não está falando até o trânsito em julgado do mandado de segurança, não. Eu acho que podia aqui. Conheço dos embargos de declaração e no mérito dou desprovimento para, sanando o erro material, anular os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão de ID e do agravo regimental e passar a novo julgamento referido a agravo, adotando e incorporando a presente decisão, contudo, os fundamentos do Trânsito em relatório. julgado está na decisão Doutora Cecília, agravada. está na decisão agravada. Ele já determinou até o trânsito julgar a decisão agravada. Foi na concessão da segurança que determinou a segurança. É isso que ele está Entendi. acolhendo. É porque, na verdade, essa discussão é irrelevante. Teria que retirar, então, porque mandado de segurança só vai até sentença. Não, mas estão julgando um agravo regimental. O eminente relator está acolhendo isso. Ele está limitando a decisão que está sendo agravada, que foi a que deu a segurança, até a prolação da sentença. Entendi. O eminente relator acolheu essa Mas eu voto com a divergência. Perfeitamente. Doutor Lucas. Senhor presidente, também com todas as vênias vou acompanhar a divergência. Eu não anteciparia essa tutela lá como juiz de primeira instância. Mas a questão aqui é que, quando a tutela foi antecipada, principalmente por ter sido baseada, inclusive, em súmula, em julgamento, entendimento aqui do nosso regional, eu não vejo como essa posição pode estar ofendendo o direito líquido e certo da outra parte. Então, a decisão que, pela época em que foi prolatada, deveria ser mantida, porque não havia ainda determinação para a suspensão desses processos. Com todas as vênias, acompanha a divergência. Doutora Paula. Senhor presidente, eu também peço licença ao nobre relator, mas acompanho a divergência, porque na época em que proferida essa decisão do juiz, não existia ilegalidade nem abuso, então eu estou de acordo com a divergência. Doutora Juliana. Bem, esclarecimentos já foram feitos quanto aos dois posicionamentos. Respeitosamente, eu estou acompanhando a divergência. Divergência. Doutor Marco Paulinelli. Com divergência. Doutor Weber. Relator. Doutora Jaqueline. Nota vênia com a divergência. Divergência. Doutor Antônio Carlos. Com o relator, senhor presidente. Relator. Doutor Vicente. Com a divergência. Divergência. Doutor Ricardo Marcelo. Relator. Relator. Doutora Maria Raquel. Com a divergência. Com a divergência. Doutor Mauro César. Com o relator. Com o relator. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, prevaleceu a divergência no mérito do agravo regimental. Fica como redator. Então, fica como redator, então, o doutor Marcelo Pertence. Embargo de declaração, senhor presidente. Perdão. Aqui é embargo de declaração. Fica como relator. Eu particularmente acho, aí até porque naquele dia, até na sessão, respeitosamente, já era o final de sessão, acho que a única distinção dos embargos de declaração é que ele não tem emenda. Ele tem fundamentos, tem conclusão. Então, com todo respeito, não obstante a última sessão, Vossa Excelência, na hora que teve aquela discussão dos embargos de declaração que tratava da impenhorabilidade, ter feito essa afirmação, já era o final de sessão, eu particularmente entendo que não.
Então, eu acho que, ainda que seja certidão, o voto deve ficar com aquele que prolatou o voto vencedor. Porque então, não deixa de ser voto... também vai ter que ser assim, ué. Por favor, doutor Marcelo. Doutor Ricardo. Marcelo, com a palavra. Eu estou com a palavra, acho bom, né, ser respeitado por isso. Isso aí já veio essa discussão, então eu estou trazendo essa discussão, que eu acho que deve ser aquele que trouxe a tese vencedora, como é a regra geral. São votos e a partir daí virou acordo. A única distinção dos embargos de declaração não é, dúvida, tenho certeza que foi a questão do doutor Manuel transcreve os fundamentos, mas é só essa minha divergência. Eu acho que não é o fundamento de se tratar de certidão que inviabiliza, o que impede que aquele que apresentou o voto divergente à tese vencedora seja o relator. Eu trago essa questão apenas dizendo que não me manifestei no último, foi fechada a sessão, já passava de 1h40, tinha sessão na 7ª turma às 2 horas, foi uma sessão muito grande, que a gente estava retornando, mas eu trago esse debate com todo o respeito. Eu acho que o fato de ser certidão não impede que quem prolate ou quem redija essa certidão com os fundamentos são vencedores, seja aquele que apresentou a tese vencedora. Respeitosamente. Doutor Marcelo, só antes do senhor passar, na sessão anterior, só ouviu essa questão na ED, mas só o nosso regimento atual é expresso. O relator dos embargos de declaração será o próprio redator do acordo ou o magistrado que estiver no gabinete observada a regra do parágrafo 2º do artigo 92. O embargo de declaração é quanto ao acordo proferido na sessão. Portanto, salvo melhor, no meu entendimento, é o doutor Manuel, o próprio relator, que será, como foi decidido na última sessão. Mas, de qualquer forma, como há divergência, eu vou prosseguir. Doutora Cecília. Eu só queria esclarecer que nos embargos de declaração o relator nem ficou vencido. Não. Só que nós estamos fazendo 2 julgamentos na mesma sessão. Exatamente. Quer dizer, se o desembargador Manuel redige o acórdão do ED e volta para o julgamento do agravo regimental, ele teria que mandar o processo, porque no que ele ficou vencido foi no agravo regimental. Exatamente. Então, aqui nós temos 2 julgamentos encavalados. Poderia, então, ser a hipótese. Jogo ED e em outra sessão agravo. Mas já julgamos. Não, já julgou. Já julgamos, não vamos julgar de novo. Eu estou só discutindo, não estou falando. Não, tudo bem. O que nós fizemos, eu estou absolutamente entendendo. Ele não ficou vencido. Ele redige o ED, manda para o doutor Marcelo redigir. Eu só, para não ter dúvida, se o doutor Marcelo me permitir, há divergência, com exceção do doutor Marcelo. Alguém mais acha que o doutor Manuel, que é o relator do acordo anterior, que fica como relator desse processo? Há alguma divergência quanto a isso? Não? Então, fica... Eu devia. Doutor Marco Polini, acho que o doutor Marcelo tem que divergência. Eu acho igual Nós já passamos como por eu observei da vez passada, é o mesmo caso do recurso do ROPS, do recurso, como é que chama, sumaríssimo. E é o mesmo caso, então não tem a tese vencedora, quem propôs a tese vencedora fica com a redação. Eu acho também, Eu senhor também presidente. Eu acho que é muito mais fácil, eu já até passei por isso. É melhor votar, né? Então, vou colher os votos, então. Quem acha... Tem que fazer um voto redator desse acórdão, de embargo de declaração, entendeu? Eu voto no sentido de que seja o doutor Manuel, que é o relator do acordo anterior, conforme artigo 94 do nosso regimento. Colher os votos. Doutor Jales. Com Vossa Excelência. Doutor Marcelo pertence à divergência, não é isso? Isso. Tá. Doutor Manuel. Eu estou me abstendo de votar. Não pode. Vai ficar com a divergência. Hein? Os alunos vão sair daqui pensando no samba do Sérgio Porto. Viu? Como que Vossa Excelência? Doutor Marcelo redige. Doutora Cecília. Doutor Marcelo. Doutor Lucas. Doutor Marcelo. Doutora Paula. Tese vencedora, doutor Marcelo. Gente, só esclarecer, nós estamos julgando aqui ED. Já está bem claro, doutor Sérgio. Tá bom. Doutora Juliana. Uma formalidade quem vai redigir o acordo. Doutora Juliana. De acordo com o regimento. Com o relator. Relator, doutor Manuel. Doutor Marco Polinelli. Divergência. Doutor Weber. Doutor Marcelo. Doutora Jaqueline. Doutor Manuel. Doutor Antônio Carlos. Com o regimento, doutor Manuel. Doutor Vicente. Doutor Manuel. Doutor Ricardo Marcelo. Com a decisão da última sessão e com o regimento, portanto, com o doutor Manuel.
Doutora Maria Raquel. Acompanho Vossa Excelência. Doutor Mauro César. Na forma regimental, com o doutor Manuel. Como é que ficou aí? Doutor Manuel ganhou. Ganhou? Ganhou e perdeu ao mesmo tempo. Perdeu. Doutor Vicente. Doutor Vicente. Votou doutor Manuel. Doutor Manuel, eu estou com uma dúvida aqui. Confere, por favor. Doutor Manuel que votou que eu como relator. Doutora Juliana votou? Votou com Vossa Excelência. Estou achando que deu empate esse negócio. Ah, não, doutor Jardim votou doutor Manel, não é isso? Isso, com Vossa Excelência. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos. Não. 7 a 9, né? 9 votos. A 7 prevalece doutor Manel, relator do... Estamos só em 16, sessão está... É, 16, tem 2 ausentes. Ok? Então, o doutor Manel fica como redator do acordo, que é o relator. Fica proclamado o resultado. Pois não. Só para eu entender claramente, tá? Providos é desse, providos o agravo regimental do MPT, com a observação de que será limitado. A conclusão foi a seguinte, para não ter dúvida. A conclusão tem 2 partes. Os EDs foram providos, né? Conhecidos. Espera aí, foi conhecido. Só para não ter parcialmente providos. E providos para conhecer e julgar o agravo. O erro material, né? Então, conhecidos. Conhecido e provido para determinar o julgamento do agravo. Deixa eu achar aqui. Só para não ter. A conclusão foi a seguinte, ó. Foi conhecido os embargos de declaração e, no mérito, deu-lhe provimento para, sanando o erro material, anular os fundamentos da parte dispositiva do acórdão de D 308-911 e do agravo regimental e passando a novo julgamento do referido agravo. Adotando, incorporando a presente decisão, contudo, os fundamentos do relatório e da admissibilidade do referido acordo. No mérito do agravo regimental, aí prevaleceu o entendimento do desembargador Marcelo. Provido o agravo regimental para reformar a adesão monocrática de D 58121D, 137453751, que era do relator, restabelecendo a tutela de urgente natureza antecipada, deferida na ação civil pública subjacente. Denega segurança, custo pelo impetano, valor de R$100, calculado sobre o valor atribuído da causa. Foi essa a conclusão do... Essa que foi minha dúvida, Excelência. Já está sendo julgado também o mandado de segurança? Porque a no... conclusão do... Essa que era a minha dúvida, ou estamos apenas no julgamento do agravo regimental? Que foi julgado só agravo regimental. A não minha tem essa dúvida questão foi exatamente de... restabelecendo e tirou que denega segurança, doutor Marcelo. É porque essa parte de denegar sai, né? Custa. E custa também sai. Ele já está julgando tudo aqui. Julgando tudo. Exatamente. Então foi denegada a segurança. Está correto, foi isso mesmo. Então a conclusão é essa: denegada a segurança. Prossegue o julgamento. Próximo da pauta. O efeito de estabelecer a decisão anterior do juízo. Agora, sala plenário 1, processo número 6. AGR 11.501/78/2019. Agravante, Encel Engenharia de Construções Elétricas Limitada. Agravado, juiz da 2ª Vara do Trabalho de Contagem. Relatora, excelentíssima desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Sustentação oral. Doutor Bernardo Grossi pelo agravante. Relatora. Estou conhecendo o agravo regimental e negando-lhe provimento. O procurador tem a palavra pelo tempo regimental, que são 5 minutos. Que se trata de agravo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, senhora relatora e ilustres membros desta sessão. Trata-se de um mandado de segurança aqui, logicamente, nos autos do agravo regimental, impetrado pela minha constituinte, a Encel Engenharia de Construções Elétricas, que há 57 anos desempenha aqui atividades no estado de Minas Gerais, sem nunca ter deixado de arcar com qualquer responsabilidade em qualquer ação trabalhista desde a sua fundação. Penso ser absolutamente relevante fazer essa observação, porque a situação destes autos salta aos olhos, a situação
da decisão teratológica que foi proferida contra a minha constituinte é verdadeiramente gritante. Vejam bem, excelências. No curso de uma ação trabalhista movida contra outra empresa, a SET Engenharia, com a qual a minha constituinte não tem relação societária, não tem relação econômica, não partilha equipe, mão de obra, administração, não atua em conjunto, foram consorciadas no passado longínquo. Um consórcio heterogêneo, deve-se ressaltar, porque a figura do consórcio heterogêneo não foi nem analisada e nem discutida pela decisão teratológica proferida pelo respeitável juízo de primeiro grau. No curso dessa ação contra outra empresa, já na fase de execução, foi proferida uma decisão que declarou a existência de grupo econômico com a minha constituinte, em razão de um termo de consórcio feito para participação numa licitação da CEMIG. Um termo de consórcio heterogêneo, em que as empresas não se fundem de forma nenhuma. Uma empresa atua em Juiz de Fora, a outra atua em Montes Claros, a outra atua em Contagem, por imposição do certame, imposição da licitação. Tudo bem, ainda que vossas excelências viessem a entender, e ainda que o respeitável juízo de primeiro grau viesse a entender que nessa situação o consórcio heterogêneo geraria a responsabilidade trabalhista da minha constituinte, existem perguntas não respondidas que, data máxima vênia, precisam ser equacionadas nesse tribunal. Primeira delas, o reclamante não laborou nas atividades do consórcio. Constitui jurisprudência pacífica desse TRT de que se o reclamante não laborou nas atividades de consórcio, ele não pode demandar contra todas aquelas empresas. Obviamente porque nem indiretamente, jamais, a sua mão de obra veio a aproveitar a outra empresa que foi incluída no curso da execução para pagar um débito de R$625 mil em 48 horas. Sem direito de se defender, sem direito de provar que o reclamante não laborou no consórcio, sem direito de provar absolutamente nada. E uma análise atenta aos autos nos mostra que esse fabuloso valor da execução de R$625.030,10 foi alcançado apenas e tão somente por falta de impugnação aos cálculos feita pela empregadora originária, que basicamente não contestou, não juntou documentos, não apresentou nada que deveria ter apresentado, situação obviamente e amplamente questionável, mas essa irresponsabilidade não pode ser atribuída automaticamente à minha constituinte, que teve o seu direito de defesa flagrantemente suprimido pela respeitável decisão teratológica da qual foi impetrado o mandado de segurança e, por hora, viemos a discutir aqui através do nosso agravo regimental. Doutor, o tempo você já esgotou, o senhor tem 30 segundos. Vou encerrar, excelência. Por fim, o caráter manifestamente teratológico da decisão se reveste de ela própria reconhecer, com base em alegação da petição inicial, que o lapso temporal do reclamante para a empresa era de 2 anos, mas intimou a minha constituinte para pagar 100% do valor da execução, sem discussão e sem admitir garantia de bens, garantia da execução em bens, porque vossas excelências sabem muito bem da jurisprudência desse tribunal. Agradeço pela atenção e redobro o pedido para que vossas excelências deem provimento a esse agravo para que se restabeleça o devido processo legal. O que a minha constituinte quer é se defender. Muito obrigado. Relatora. Inicialmente, eu queria registrar o descumprimento pela impetrante da Resolução 185 de 2017 CSJT. Foram juntados os documentos sem nenhuma identificação, autos originados parte 1, 2, 26, 25. Então, por isso só a medida já poderia ter sido denegada. No caso específico, a própria sustentação oral não deixa dúvidas em relação a isso, é um caso de execução em que o mandato de segurança está sendo utilizado como sucedâneo de recurso,
e a sustentação oral também esclarece a necessidade de revolvermos as provas. Então, por todos esses motivos, eu estou mantendo a minha proposta no sentido de denegar, de conhecer e negar provimento ao agravo regimental. Eu também entendo que aqui cabe recurso na instância ordinária, não há o caso de mandado de segurança. Eu estou acompanhando a relatora. Doutor Jades. Senhor presidente, eu fiquei em dúvida com a sustentação oral da tribuna, abri a petição inicial aqui, a reclamação foi proposta apenas contra a 7 Engenharia. Foi sustentada da tribuna pelo ilustre advogado, que esse foi um consórcio heterogêneo para fazer determinada obra, mas que o reclamante não trabalhou nessa obra. Essa matéria, quando houve a responsabilização da constituinte do ilustre advogado, ela deveria ter sido discutido lá no processo, dizendo que ela não era responsável. Porque aí o Coleno TST há muito tempo baixou aquela norma, dizendo que para responsabilizar alguém tem que ser citado e concedido direito de defesa. Eu não sei se isso foi procedido, mas, de qualquer forma, se não foi, a oportunidade era lá no processo. Aqui, no mandado de segurança, eu estou entendendo, como eminente relatora, que no mandado de segurança nós não temos como discutir essa matéria. Isso tem que ser discutido no processo principal. De forma que, se não foi dada essa oportunidade, ocorreu realmente o cerceamento de defesa e a parte vai ter o recurso cabível. Então, eu estou acompanhando a eminente relatora por razões processuais. Presidente, posso fazer um esclarecimento de fato? Matéria de fato, doutor? Se for matéria de fato, sim. Com relação a essa observação, isso de fato não aconteceu nos autos. Essa oportunidade não aconteceu. O mandado de segurança foi impetrado exatamente porque isso não aconteceu. Está ok, esclarecido. Mas aí cabe o recurso ordinário, então ele vai ter ou recurso ordinário ou até uma outra medida cautelar. Exatamente. Doutor Marcelo. Eu vou acompanhar a relatora apenas destacando que a petição inicial, a única emenda transcrita que discute a questão de um empregado que formou consórcio com outra empresa, a discussão se prestou serviço ou não, é em um agravo de petição, da 8ª turma. Então, com todo respeito, a sustentação do oral e a própria peça inicial demonstram que essa matéria tem que ser atacada via recurso específico e ao agravo de petição. Acompanho a eminente relatora. Doutora Maricília. Eu também acompanho o relator pedindo vênia da sustentação oral. Doutor Manuel. Com o relator. Doutor Lucas. Relator. Doutor Paula. Com a relatora. Doutor Marco Paulinelli. Com o relator. Doutor Weber. Relatora. Doutora Jaqueline. Relatora. Doutor Antônio Carlos. Relatora. Doutor Vicente. Relator. Doutor Ricardo Marcelo. Com o relator, e talvez até um singelo despacho com o juiz da causa lá, explicando isso, talvez o próprio juiz revisasse esse entendimento. Doutora Maria Raquel. Com relatora. Doutor Vicente Jacolini. Tá. Doutor Mauro César. Com o relator. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto da relatora, cujo resultado fica proclamado. Obrigado, senhor. Bom dia, doutor. Próximo da pauta. Processo número 9, AGR 11663-2019. Impetrante, concessionária da rodovia MG 050 SA, impetrado, juiz da 2ª Vara de Trabalho de Divinópolis e outros. Relatora, excelentíssima desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscreveram para sustentação oral, mas não compareceram. Os advogados não estão presentes? Então, relatora, conclusão. Conclusão. Conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento. Eu não estou verificando aqui de vindar. Há alguma divergência? Não, então o resultado proclamado por unanimidade, temos o voto da relatora. Próximo. Processo número 19, AGR 12.333.14.2019. Agravante, Itaú Unibanco S.A., impetrado, juiz da 2ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Agravada, Maria do Perpétuo Socorro Leite. Relator, excelentíssimo desembargador Marcelo Lamego Pertence. Também escreveram para sustentação oral, mas não compareceu. Então, relator. Não conheço do agravo regimental e nego provimento. Eu não estou vislumbrando. Há alguma divergência?
Não, senhor presidente, eu só estou observando aqui, foi combinada uma multa de R$ 2.295.000 e o banco disse que reintegrou por engano, ele recebeu a ordem e reintegrou por engano outra pessoa. Essa matéria tem que ser discutida no próprio processo, não em mandado de segurança. Exato. Inclusive, doutor, ele entrou com embargos de execução em dezembro, foi julgado, e agora, no dia 13 de fevereiro, entrou com agravo de petição que o primeiro pleito é determinar a exclusão integral da multa de R$ 2.950.000. Então, ele já agravou. A matéria é lá no processo. É lá mesmo. Estou acompanhando o relator. Eu não estou vislumbrando. Há alguma divergência? Não? Então fica proclamado o resultado por unanimidade, temos o voto do relator. Processo número 1. Tem mais? Não, pera, acabou? Acabou. Então nós acabamos os processos com advogados inscritos por ostentação oral. Vamos retomar a pauta originária. Processo número 1. A GR. Dessa mesma sala? Nessa mesma? Da mesma sala, ok. Então estamos no plenário de 8h35. Vamos dar sequência. Pois não, pode. Processo número 1. A GR 10963-97-2019. Impetrante, Del Pós Transportes Rodoviários Limitada. Impetrado, juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas. Relator, excelentíssimo desembargador Antônio Carlos Rodrigues Filho. Eu não estou vislumbrando de Senhor presidente, pois não? pela ordem, eu registrei meu impedimento aqui, porque eu prolatei a decisão agravada. Então, registro o impedimento do doutor Mauro César, que não participa. O caso que o doutor Antônio Carlos, doutor Marcelo Pedro, só uma sugestão de... Está colhido. Está colhido. Eu não estou vislumbrando divergência. Há alguma divergência? Não. Então, prevalece o voto do relator conforme disponibilizado. Processo número 2. A GR 11267-96-2019. Impetrante, Rogério de Souza Andrade. Impetrado, desembargadora Camila Guimarães Pereira Zé, desembargador Milton Vasco Tibau de Almeida, juiz convocado no gabinete da doutora Camila, e município de Poços de Caldas. Relator, excelente desembargador Antônio Carlos Rodrigues Filho. Doutor relator, conclusão, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Novamente, na forma do artigo 69, estou impedido. Então, por gentileza, registre o impedimento do doutor Mauro César. Só um minutinho, então. Dois. Não tinha visto aqui ontem, não? Estavam todos no mesmo gabinete, que é o Tá certo. original, que é o doutor Fernando. Tá bom. Então, relator, conclusão, por favor. Conheço do presidente agravo regimental, no mérito nego-lhe provimento. Há uma divergência, doutor Marcelo, quanto apenas quanto ao conhecimento, eu entendo que, por ter interposto recurso ordinário, não é recurso aplicável, não aplica o princípio da fungibilidade. Vencido no conhecimento, acompanho o mérito eminente relator. A divergência, então, eu vou colher o voto. O relator, com a palavra. Eu também que aplico o princípio da fungibilidade, porque, inclusive, tem súmula do Tribunal Superior do Trabalho, eu estou como relator. Eu só esclareço que a súmula é em relação à lei anterior e não à atual lei de mandado de segurança, que fala especificamente do cabimento do agravo regimental. Bom, eu mantenho o entendimento, acompanho o relator. Doutor Jacques. Pergunta sabendo. Então, permite? Então, doutor Marcelo, então, com essa liberdade que você me dá, eu pergunto, alguém acompanha a divergência do doutor Marcelo? Doutor Lucas e doutor Paulo Marco Bonelli. Então, fico convencido por esse doutor Lucas, doutor Marcelo e doutor Bonelli, quanto à dificuldade e no mérito não há divergência, não é isso? Então, superada a dificuldade do conhecimento, no mérito por unanimidade. Assim se decide. Próximo. Processo número 3 da pauta, MS 11.390.94/2019. Impetrante, Terezinha Neves Pereira Cavalcante. Impetrado, juiz da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Relator, excelentíssimo desembargador Jales Valadão Cardoso. Relator, conclusão, por favor. Pois não, senhor presidente. Admito o processamento da presente ação de mandado de segurança, que no mérito julgo procedente para ratificar a medida liminar e conceder a segurança de forma definitiva para 1. Cancelar a ordem de bloqueio e penhora do percentual de 50% dos proventos de aposentadoria da impetrante. 2. Determinar a restituição imediata de valores que eventualmente tenham sido retirados da conta bancária da impetrante. Custo de R$ 20 calculado sobre 1.000 valor da causa pela União Federal isenta. É a minha proposta, senhor presidente. Aqui é aquela questão de penhora de salário. Isso. Então, como sempre, a muda de composição, eu, por cautela, vou colher voto 1 a 1 para evitar problema na certidão. Relator concede segurança, não bloqueia provento de aposentadoria. Eu acompanho o relator. Doutor Marcelo. Acompanho com ressalvas. Acompanho a ressalva. Doutora Maria Cecília.
Com a sua permissão, senhor presidente, eu penso que é só colher quem tem ressalva, porque, na verdade, não tem nenhuma Não julgamento. tem divergência, sim. Tem? Tem. Tem o doutor Paulinelli. Por isso Eu acompanho o relator com ressalva. Ressalva. Doutora Maricília, ressalva. Doutor Manuel. Relator. Relator. Doutor Lucas. Relator. Relator. Doutora Paula. Considerando que o valor da aposentadoria era de salário mínimo, né, 998, eu acompanho o relator, mas registro a ressalva de fundamento. Perfeito. Doutora Juliana. De acordo com o voto, com ressalva. Ressalva. Doutor Marco Paulinelli. Eu entendo que o princípio da subsistência mínima ele é preservado aí através da proporção da penhora. Então, eu reduziria o valor para 10% do numerário. Divergência. 10%. Doutor Weber. Relator. Relator. Doutora Jaqueline. Relator com ressalva. Relator com ressalva. Doutor Antônio Carlos. Relator. Doutor Vicente. Relator. Doutor Ricardo Marcelo. Relator. Doutora Maria Raquel. Relator. Doutor Mauro César. Relator. Então, prevalece o voto do relator, com ressalva de fundamento, doutor Marcelo, doutora Maria Cecília, doutora Paula, doutora Juliana, doutora Jaqueline, e vencido o doutor Marcos Paulinelli, que dava provimento para reduzir para 10%. Restringir o provimento a 10%. Dá provimento, não, que negava, dá provimento para reduzir a parcial a 10%. E assim proclama o resultado. Próximo. Processo número 4 da pauta. Só vou adiantar aqui. O número 4, 11.469, o 5, 11.478, não estou verificando aqui divergência. Indago se há. Não havendo, fica proclamado o resultado. Então, nós temos número 11.469. Eu vou me permitir fazer assim, naqueles que não têm divergência, para a gente dizer 11.469, número 4, e o 5, 11.478, que eu sou relator, eu não estou vislumbrando divergência. Então, indago, não havendo divergência, fica proclamado o resultado nos termos do voto relator, já disponibilizado no sistema. Próximo. Processo número 7, AGR 11.545/97/2019. Agravante, Éder Fernando Gonçalves, agravado, juiz da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Relatora, excelentíssima desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Relator. Estou retirando de pauta esse processo. Você está retirando de pauta? Então, o processo fica retirado de pauta, por solicitação da relatora. Ok? Processo número 8. Processo número 8. MS. É só explicitar esse processo, pode fala o número dele. MS 11.565/88/2019, é o número 8 da pauta. Deixa eu só dar uma explicitação. Eu tinha disponibilizado um voto, mas na data de ontem eu fui verificar o processo originário e eu verifiquei que foi prolatado sentença antes de ontem, dia 18 de fevereiro. Então, eu modifiquei, na data de ontem, eu modifiquei o voto que eu tinha disponibilizado antes, lancei um novo voto com perda de objeto que foi prolatado em setembro de 8 de fevereiro. Eu coloquei isso aqui no sistema, mas pode ser que, eventualmente, um outro já tenha visto o anterior. Então, o voto é perda de objeto. Há divergência? Não. Perda de objeto? Então, fica proclamado o resultado para unanimidade do voto relator. Okay. No processo 10, no 11... O 8 é esse agora. Não, é esse, né? Deixa eu seguir a ordem aqui. Ó. Voto alterado. No 10, que é o processo 11.723, relator doutora Maria Cecília. No 11, que é o processo 11.763, que eu sou relator. Senhor presidente, no 11 eu faço uma ressalva de Então, o 10 fica proclamado o Estado nos termos do voto relator, porque eu não estou vislumbrando divergência. No 11... No 11 não, no 11 eu fico vencida. Eu tinha esse posicionamento antes, eu acompanhava o doutor Pepe, ele saiu, fiquei sozinha com esse entendimento que o juiz tinha essa competência, então eu fico vencida. Tá bom. Eu não registrei não, mas Então no 11, mas a divergência, alguém acompanha a divergência? É porque, doutora Saúl, eu vou manter, porque tem súmula, né? Então, ok. Então, o processo 11.763, por maioria vencida, desembargadora Paula, que negava provimento. Okay. No 12, que eu sou relator, 11.954, eu não estou numa divergência. Não havendo, fica proclamado o resultado, você votar a disponibilidade. No 13, por gentileza, conclusão, relator. Vou pregar o primeiro. Processo 13, conflito de competência 12.119/23/2019. Suscitante, 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, suscitado, 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Relator, excelentíssimo desembargador Weber Leite de Magalhães Pinto Filho.
Relator, conclusão. Estou admitindo o conflito negativo, declarando a competência do juiz da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que é o juízo suscitado. Há aqui uma divergência, doutora Maria Cecília. Sim. Na verdade, são aqueles casos que dão dúvida. São duas demandas, uma postula diferença salarial por equiparação salarial, a outra postura diferença salarial decorrente de reajuste salarial. O da equiparação é de 2013, o do reajuste a partir de 2017. O problema que eu vejo aí é na liquidação de sentença. Para fazer a liquidação, ambas essas diferenças, há postulação de reflexos em verbas rescisórias e outras. Então, o parecer do Ministério Público do Trabalho aponta a dificuldade de juntar essas duas liquidações no final. Então, na verdade, é preciso que o salário decorrente da equiparação salarial seja definido, há ou não a equiparação salarial, para, em seguida, definir-se qual é o reajuste, qual é a base de cálculo dessa diferença salarial postulada com base em reajuste a partir de 2017. E, a partir daí, fazer-se a incidência nas verbas rescisórias. Eu penso que os processos entre as mesmas partes devem ser julgados de uma só vez para facilitar todo o trâmite e toda a avaliação. Eu negaria provimento, eu julgaria improcedente esse conflito de competência. Gostaria de declarar a competência da 35ª, não é isso? Doutora Cecília. E aí você declararia a competência da 35ª. Da 35ª. Tá. Então, e aí trouxe até o parecer do MPT aí, todo mundo teve acesso, não vou fazer leitura. Perfeitamente. Doutora Cecília, divergência, eu vou... Doutor relator, quer manifestar? Não, apenas não estou vendo conexão entre as duas ações. E vou ser breve aqui. Ambas se referem realmente ao mesmo contrato de trabalho, mas eu não enxergo aqui a questão da conexão. Portanto, eu mantenho a minha proposta de voto. Eu fiquei com muita dúvida nesse processo, até inicialmente estava acompanhando a divergência, até em função do parecer do Ministério Público. Mas a petição inicial, ele não pede a ser feita em cascata. Ele pede diferença de BEBs, paga no TSCT. E depois ele pede a outra diferença que ele pede lá, da equiparação, diferença em aviso prévio e 13º. Ele não conjuga uma coisa com a outra. Então, como nesse caso aqui ele não conjugou, eu não estou vendo também não. Então, eu vou pedir vênia. Posso só me manifestar, senhor presidente? É o seguinte, não pediu porque exatamente são dois processos diferentes. Agora, como é que eu vou falar em reajuste salarial sem considerar o salário que foi definido na outra reclamatória? Se não houver a equiparação salarial, está tudo bem. Agora, se houver a equiparação salarial, em 2017, 4 anos depois, eu tenho obrigatoriamente que tomar o salário equiparado para poder fazer essa conta. Então, não precisa dele pedir a conexão entre as duas. É necessariamente qual era o salário devido ao reclamante em 2017, quando decidiu aquele reajuste salarial. Vai depender, né? Vai depender do outro. Depende da decisão do outro. Bom, tá posta a divergência, eu vou colher os votos. Não, todos os são 2019. Dona Maria Cecília, divergência. Eu voto com o relator. Doutor Jales. Senhor presidente, também voto com o relator, porque eu acho que essa dificuldade na fase de liquidação não altera a competência do juiz natural. Então, eu peço vênia, acompanho o eminente relator. Doutor Marcelo. Eu também, com todo respeito à divergência, tive dúvida também, nem cheguei a votar só ontem no final do dia. Nós tivemos casos muito semelhantes, que era muito em Betim, lá por conta da própria Petrobras, uns 3, 4 anos atrás, que entrava com ação pedindo equiparação, com a outra pedindo outros negócios, e na maior parte dos casos a gente acabava por entender que não havia conexão. E que se eventualmente na fase de execução tivesse alguma relação, então as mesmas partes eles podem fazer essa comunicação na fase de execução. Então, tendo a parte optada por essa separação, eu vou pedir vênia a divergência, acompanhar o relator. Eventual interseção de pedidos ou de pleitos deferidos, isso pode ser resolvido na fase de execução. Então, eu peço vênia e acompanho o relator. Doutor Manuel. Senhor presidente, essa proliferação de ações é escolha do advogado da parte. Eu examinei um caso individual no gabinete esses dias que o reclamante acabou, como diz Nagir, levando a pior por causa dessa proliferação de ações. E como o advogado escolheu, se der mal lá na frente aqui, é problema dele. Eu não vou entrar nisso. Então, respeitosamente, a divergência tem fundamento, eu acho que vai dar um problema lá na frente, mas eu vou acompanhar o relator.
Lucas. Tem outro também. Eu também fiquei com muita dúvida, lancei o voto no sistema acompanhando a divergência, mas realmente levando em consideração as razões aqui apresentadas e que esse requerimento foi feito em primeira instância pela reclamada, ou seja, não foi opção do procurador do autor, eu vou refazer meu voto com todas as vênias e acompanhar o relator. Doutora Paula. Senhor presidente, eu peço licença ao relator, eu acompanho a divergência. Doutora Juliana. Penso que é uma preocupação de todos nós essa questão da execução, nesse caso específico, em que o próprio reclamante não faz menção, não pleiteia, e nem nenhum dos pedidos faz referência ao que seria, que pudesse interferir no julgamento do outro processo, respeitosamente, enquanto há divergência, eu estou acompanhando a proposta do relator. Doutor Marco Alinelli. Eu entendo que, embora não haja conexão, eu entendo que seja conveniente o julgamento conjunto das demandas, estou acompanhando a divergência. Doutor Weber. Perdão, doutor Weber. Eu acompanho o relator. Tá. Perdão, doutora Jaqueline. Essa questão é um problema seríssimo e eu acompanho a divergência pelo seguinte: enfrentei na vara nos últimos tempos sérios problemas relacionados a isso. Problemas seríssimos em liquidação que acabam recebendo indevidamente em 2 processos. Não estou falando que é a finalidade, mas isso na vara é simplesmente o caos. E eu também não conseguia entender, até perguntei para o meu advogado, a razão pela qual ajuizar 2 ações. Inclusive, a minha, eu tinha que suspender, perguntei e não tinha resposta. Porque, no meu caso, especificamente, o que acontecia, entrava com um processo, pedia horas extras, pedia equiparação salarial, depois entrava no outro pedindo reflexos. Então, assim, eu falei, doutora, eu não estou conseguindo entender, porque eu vou ter que suspender até aguardar o trânsito em julgado. Não tinha como. Então, isso é, para com data vênia, um problema seríssimo para enfrentar. Agora, o julgamento conjunto só facilita um julgamento só, uma liquidação só, ficar olhando um processo e olhando um outro processo. Então, assim, eu tenho aversão pelos problemas que eu enfrentei na vara nos últimos tempos, então, data máxima vênia do relator, eu acompanho a divergência. Perfeitamente. Doutor Vicente. Hein? Ah, não, perdão. A folha aqui está errada. Doutor Antônio Carlos. Por devido à vênia da divergência, voto com o relator. Doutor Vicente. Eu acho que a questão é bastante polêmica, mesmo tem fundamento para as 2 posições, mas eu acho que a questão aqui da base de cálculo é a chave geral, né, que fixa o patamar inicial para tudo que vai acontecer no futuro com relação ao cálculo. Então, eu entendo que há fundamento para fazer o reconhecimento da conexão, e por isso eu acompanho a divergência respeitosamente ao voto do relator. Doutor Ricardo Marcelo. Relator. Doutora Maria Raquel. Com a devida vênia, eu acompanho a divergência. Divergência. Doutor Mauro César. Com o relator. Relator. 1, 2, 3, 4, Senhor 5, presidente. 6. Pois não, doutor. Eu gostaria de mudar o meu voto. Perfeitamente. Não foi proclamado o resultado? Divergência. Perfeitamente. Doutor Lucas com a divergência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu não... 7. Relator. Você é doido? Se eu não tiver, confere aí, 7 votos com a divergência. Isso. E 9 com o relator. Então, prevalece o voto do relator. Por maioria. Fica proclamado o resultado. Faltando 2. Próximo. Processo número 14 da pauta. MS 12.133.07/2019. Impetrante, Seguro Sura S.A., impetrado, juiz da 11ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Relator, excelentíssimo desembargador Antônio Carlos Rodrigues Filho. Relator? Pois não, senhor presidente. Doutor Antônio. Doutor Antônio Carlos. Julgo procedente a ação para confirmar a liminar concedida e conceder a segurança, determinando a duas autoridades coatora, a autoridade coatora torne sem efeito a determinação de reintegração do reclamante nos moldes estabelecidos da emenda sentença proferida no processo 10.967/2019, assim como a manutenção do plano de saúde durante o período contratual e combinação de multa. Custos no importe de 8.102,33, calculado sobre 405.116,93, valor atribuído à causa imune. Como voto, senhor presidente?
Aqui tem duas divergências lançadas, uma inicialmente a doutora Maria Cecília, a segunda o doutor Marcelo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a palavra à doutora Maria Cecília, ao doutor Marcelo, em seguida devolverei a palavra ao relator e abrirei para outros se quiserem manifestar, ok? Doutora Paula também tem uma lançada mais adiante, mas eu penso que são todas elas interconectadas. Eu vou seguir a ordem aqui. Doutora Maria Cecília primeiro, com a palavra. Na verdade, lancei aí a divergência, acho que não tem necessidade de eu fazer a leitura ou de entrar em todos os detalhes. A questão é que o juiz de primeiro grau determinou a reintegração do autor ao posto de trabalho por entender que ele estava doente à época da decisão, à época da rescisão contratual. Analisei os autos, realmente há indícios muito fortes de que ele estava doente, uma depressão importante, tem relatório médico, tem atendimento médico, e nós já discutimos isso aqui hoje. O importante aqui é detectar a decisão prolatada em primeiro grau que antecipou a tutela é ilegal? Ela malfere direito líquido e certo da parte contrária? A minha resposta, após a análise de todos esses elementos, é que não. E o parecer do Ministério Público do Trabalho, que eu sempre tenho o cuidado de analisar e de examinar, também chega a essa conclusão. Então, em síntese, em face de eu não considerar a decisão prolatada ilegal, e muito menos que ela malfere direito líquido e certo, eu estou admitindo o right, negando a segurança e, em decorrência, cassando a liminar deferida. Custas pelo impetrante no importe de R$ 802,33, calculado sobre 405, 116,93. Eu coloquei aqui valor atribuído à causa, mas o voto do doutor Marcelo esclarece. Realmente não tem valor atribuído à causa. Eu peguei esses dados do voto do relator. Não tem, mas ele preencheu no PJE como valor da causa esse montante. Então, é ele que prevalece como valor de causa. É o meu voto divergindo do voto do relator com a devida vênia. Doutor Marcelo. Os fundamentos da doutora Maria Cecília, no mesmo sentido, eu apenas peço vênia e paciência para destacar alguns aspectos. Primeiro, na decisão de primeiro grau. Analise. Compulsão novamente dos documentos, entende-se de devida revisão. Isso porque é evidente o perigo do dano irreparável no presente caso, considerando os laudos médicos apresentados, denunciam um grave quadro de depressão ao qual o autor se encontra submetido desde o ano de 2017, o qual indiscutivelmente é agravado pela sua inatividade, que implica na impossibilidade de suprimento das necessidades básicas alimentares suas e de sua família, bem como adquirir a medicação necessária ao tratamento médico. Também se identifica a probabilidade de direito vindicado, esse que o relatório discriminado aqui menciona de forma expressa que a doença adquirida pelo reclamante teve início e foi agravada em relação às condições de trabalho propiciadas pela empresa. Ainda nesse sentido, o histórico médico de D dá conta de que o autor sofreu crise de pânico após uma semana pesada no serviço. Ademais, há de se considerar que as datas em que foram expedidos os relatórios médicos indicam que provavelmente o autor estava doente no momento da rescisão. E destaco os seguintes elementos que a prova pré-constituída trouxe. Há registro em relatório médico de que o litisconsorte iniciou o tratamento em 1º de junho de 2017, devido ao quadro recorrente de humor muito deprimido, episódio de ansiedade muito intensa, angústia, baixa estima, sentimentos de culpa, isolamento social, insônia, hiporexia, diminuição de atenção, memória e concentração. Em 26 de outubro de 2017, o litisconsorte foi hospitalizado com a seguinte hipótese diagnóstica: síndrome de pânico, constatando na anamnese que a semana foi pesada no serviço. Em 6 de novembro, ele foi dispensado, foi comunicado a dispensa. Em 28 de novembro de 2019, o litisconsorte foi encaminhado ao Centro de Referência Regional de Saúde, SEREST, que é um serviço coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, com os seguintes sintomas e com encaminhamento. Sintomatologia compatível com o quadro de CID-10. Humor deprimido, menos-valia, baixa estima, insônia e angústia. Esse quadro teve início e foi agravado por frequentes pressões no ambiente de trabalho, onde o paciente desempenhava a função de gerente comercial sênior. Já nessa época, o senhor Alexandre iniciou o tratamento psicológico, psiquiátrico, medicamento. No momento, o paciente se encontra impedido de desempenhar atividades laborais. Apenas destaco também que, por um curto período, o autor até tentou um novo emprego. E o litisconsorte até afirma que a gravidade de sua doença psiquiátrica é tamanha que, após a saída, foi um contrato de experiência, tentou o reclamante se empregar novamente, mas sequer conseguiu ultrapassar o período de experiência. Por exercer de sua carteira de trabalho, já que nem mesmo conseguia sair de casa para trabalhar todos os dias. Destaque não tem
risco da irreversibilidade, ao salário recebido haverá prestação de serviço. Então, a juíza agiu dentro dos cânones do artigo 300 do Código de Processo Civil e não verifiquei ilegitimidade ou ilegalidade ou abusividade que conferisse a impetrante direito líquido de sede de ver cassado essa decisão. Então, eu fazendo coro com a eminente desembargadora Maria Cecília, e também pedindo vênia ao eminente relator, eu também denego a segurança. Data vênia. Divergente, doutora Paula. Senhor presidente, também peço licença ao eminente relator, mas a minha divergência é exatamente a mesma. A única diferença na minha conclusão, por quê? Eu entendo que a ausência de direito líquido e certo, ela impõe o indeferimento da inicial. E Vossa Excelência admite o mandamos. Eu indefiro a inicial e proponho a extinção do processo em resolução do mérito. Só quero esclarecer. No gabinete, quando eu analiso e vejo a ausência do direito líquido e certo de plano, eu indefiro a inicial e extingo sem resolução do mérito. Que, na verdade, é com resolução do mérito, que depois, se renovar, a gente fala que já foi julgado. Né? Seguindo a OJ aqui do nosso regional. Agora, nesse caso, já admitiu, já processou. Eu não retrocedo na marcha processual para indeferir inicial, quando ela já foi deferida, já tem pronunciamento do Ministério Público do Trabalho. Quer dizer, de plano, o relator não percebeu a ausência de direito líquido e certo, tanto que ele não percebe nem agora. Ele está concedendo a segurança para afastar aquela decisão. Então, eu não retrocedo na marcha processual, é essa a distinção. Então, é só essa questão. Mas a matéria de fundo já foi muito bem explicada, eu não vou renovar. Vou aderir. Perfeito. A outra, doutor Vicente, gosta de manifestar, pode só colher os votos? O relator agora com a palavra. Senhor presidente, eu ouvi com a tentação que foi dita pelos colegas, e estou aqui refletindo se este seria um entendimento mais plausível. O que me impressionou nesse processo a princípio foi que, a princípio, ela havia, a juíza, autoridade coatora, apontada como coatora, havia negado a reintegração. Depois, no despacho, ela revogou essa medida. E determinou a reintegração dele no emprego. Ele já estava praticamente quase 2 anos afastado da empresa e trabalhou por um curto período nessa outra empresa, conforme relatado pelo doutor Marcelo. Esse curto período. Então, já estava praticamente quase que encerrado pela prescrição essa discussão. Eu confesso que tem, sim, fumaça do bom direito com relação a essa pretensão. Eu acho que isso deve ser discutido na ação trabalhista subjacente, que é a ação principal, em que vai se discutir, vai ter digressão probatória e tal e tudo mais. Se não me engano, eu não certifiquei isso, mas eu tenho que até certificar, eu não sei se seria o caso de suspender o processo, esse processo já não foi julgado pelo juiz da 11ª vara, se não me engano, é a doutora Érica Bessa, né? Não é? A juiz. Então, eu acredito que não. Que senão eu não teria visto aqui também. Bom, pelo visto, a inclinação da sessão é pela acolhimento, se for assim, eu modifico o voto. Pois é, mas, Vossa Excelência, nessa sentada, você está aderindo à divergência? Estou aderindo à divergência. O sentimento é... Não, eu não sei, vamos colher os votos, mas é só para saber. Vossa Excelência está modificando o voto e está acolhendo a divergência. Acolhendo a divergência. Perfeitamente. Então, o relator está acolhendo a divergência. Eu vou colher os votos de cada um para evitar problema, ok? Não, senhor presidente, aí que ele mudou o voto em sessão de julgamento, que é perfeitamente possível, aí eu levanto a divergência, porque nos fundamentos do voto do eminente relator, ele diz que o reclamante havia saído do emprego um tempo considerável, me parece que 2 anos, teve novo emprego e depois disso é que ele está tentando a reintegração. Então, aí, data máxima vênia, eu estou acompanhando o relator no voto original. Se ele refluir do voto, eu assumo a divergência. Então, só para não ter dúvida, só para a gente caminhar corretamente a votação. A divergência da doutora Cecília e do doutor Marcelo é para denegar a segurança.
Doutora Paula, pela... Então, eu retiro e retiro. vou aderir. Então, aderir. denegar a segurança. O relator acolhe a divergência, reformula o voto, e o voto do relator, portanto, agora é de denegar a segurança. Então não existe mais o primeiro voto do relator. Mas, pois é, exatamente. Então, mas como o doutor Jales Campana, só para conduzir a votação, denega a segurança é o voto do relator a partir de agora. Então, doutor Jales. Divergência. Divergência. Eu vou acompanhar a reformulação que foi feita pelo relator. Denega a segurança. Doutor Marcelo. Acompanha o novo voto do relator. Doutora Maria Cecília. Também acompanho Acompanha o novo voto. Doutor Manuel. Acompanho, e depressão é a doença do século. A Organização Mundial de Saúde tem advertido reiteradamente sobre esse risco na saúde mental dos trabalhadores como a principal causa de afastamento atualmente e no futuro. E é uma doença que ninguém vê, é um negócio muito complexo. Então, perfeitamente. Doutor Lucas. Relator. Relator. Doutora Paula. Com o novo voto do relator. Doutora Juliana. Com relator. Doutor Marco Paulinelli. Com relator. Doutor Weber. Eu só queria um esclarecimento aqui. Se o relator está acompanhando a divergência... Que agora tem divergência. Entendeu? O primeiro voto do relator, no meu modo de entender, simplesmente não existe mais. Sim. Não, Mas o o novo voto que lançou tem divergência, porque o doutor Jales está encampando o primeiro voto e está divergindo. Está divergindo dele mesmo. Não, o relator está divergindo. O relator reformulou o voto, por isso que eu esclareci que no início. Acompanhando a divergência. Doutor Bom, eu não quero ficar discutindo, não. Eu vou com o doutor Jales. Perfeitamente. Doutor Weber, eu fiz esclarecimento exatamente, eu sabia que isso podia dar confusão na colheita de voto. Por isso que, antes de colher, eu tomei um tempo aqui para esclarecer que o voto do relator, a partir da colheita de voto, é pela denegação da segurança, para evitar colheita de voto divergente. Por isso Como eu sou novo na cidade aqui, eu fico às vezes confuso. Não é novo, não. Você é muito experiente, entendeu perfeitamente. Vamos lá. Doutora Jaqueline. Eu acompanho o novo voto do relator. Tá. Doutor Vicente. Eu acompanho o voto do relator e foi falado aqui, doutor Manuel tocou num tema importante da depressão como uma doença. É complicado isso aí, porque essa definição como doença da depressão, ela não é uma coisa que pacífica, inclusive, entre os psicólogos. E eu sei disso por conversar com a minha esposa, que é psicanalista, professora dessa matéria. Então, não é que seja uma doença, porque, segundo ela me explicou, né, e eu acho que precisa de um aprofundamento maior com relação a isso, a depressão ela já faz parte da constituição do sujeito. Quer dizer, o sujeito tem uma personalidade constituída com características que levam à depressão. E os fatores externos do trabalho, inclusive, entre eles, podem agravar um sintoma que a pessoa já possui dentro da sua estrutura psíquica e mental. Então, eu acho isso muito interessante, porque precisaria de uma legislação a respeito disso, de um estudo maior, de um aprofundamento, mas eu acho que as consequências equiparam, sim, ao quadro que a gente descreve de doença mental, por isso eu acompanho o relator. Mas é uma questão que eu acho que precisa ser aprofundada, estudada, porque ela é técnica de uma área específica. Né? Perfeitamente. Então, como relator, doutor Ricardo Marcelo. Com divergência. Divergência. Doutora Maria Requel. Com relator. Relator. Doutor Mauro César. Com divergência. Com divergência. Então, prevaleceu o voto do relator em denegar a segurança. O relator fará a gentileza importante de retificar os fundamentos, não é isso? Fiquem convencidos, doutor Jarles Valadão, doutor Weber, doutor Ricardo Marcelo, doutor Mauro César, que julgava procedente para confirmar, eliminar e conceder a segurança definitiva. Dos termos do voto que estava aqui do relator anteriormente, ok? Então, a decisão foi, por maioria, denegou a segurança. E o redator? O redator continua, o relator que está denegando a segurança. É o próprio. É o próprio, ele está denegando a segurança. Eu mudei. Feliz os fundamentos, fica à vontade. No 15, processo 12.143, eu não estou vislumbrando divergência. Não há divergência, que é relator doutora Maria Cecília. Fica proclamado o resultado do voto relator. No 16 tem divergência. Pregão. É a nova. Processo número 16, conflito de competência 12.222/30/2019.
Suscitante, 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Suscitado, 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Relator, excelentíssimo desembargador César da Silva Pecém. Eu sou relator desse processo. Parece que, salvo o melhor juízo, só o doutor Vicente, que eu estou verificando, a doutora Maria Raquel também, que não participaram dos debates que nós travamos na última sessão. A doutora Paula também não. Mas a doutora Paula participou no final do ano passado. No final do ano, mas agora parece que mudou, Tudo né? bem. Pois é, só para esclarecimento, porque essa questão de competência, nós, até o meados do ano passado, aproximadamente, tinha o entendimento que seria prevento o juiz que prolatou a sentença coletiva. Final do ano passado, nós tivemos aqui um conflito de competência, que foi de relator de turma, doutor Marcelo Pertence e doutora Fenelon. Naquela sentada, houve uma reformulação do entendimento, mas ali estava discutindo, especificamente, de relator no tribunal. Entendeu-se que o relator da sentença coletiva no tribunal, ele não, naquele processo que foi julgado, doutora, foram 2 processos, mas especificamente foi a doutora Sabrina, que foi relatora, entendeu que o relator da sentença coletiva, ele não seria prevento para julgar os agravos de petições proferidas em execuções individuais daquela sentença coletiva. E depois nós tivemos outros processos que foram julgados, aí já foi de turmas, e também prevaleceu esse entendimento. E, paralelamente, nós tivemos, final do ano passado, dezembro, na última sessão do ano, e na última sessão de janeiro, vários processos que eram a questão de juiz de origem, vara. Se o prolator da sentença coletiva, se não. Nos últimos 4 julgamentos do final do ano passado, dos 2 do ano passado e o primeiro desse ano, nós tivemos um debate aqui muito grande. Então, eu vou me permitir, porque como nós tivemos um debate grande, eu não vou, só vou colocar, mas não se proíbe que se faça novamente o debate. Só estou explicitando. Então, o entendimento que foi, aqui o acordo, não vou esticar muito, o acordo aqui é extenso, é longo, o entendimento que prevaleceu nas últimas 3 ou 4 sessões de julgamento é de que não há prevenção do prolator da sentença coletiva para a execução das ações individuais. Ponto. Nesse caso aqui específico, meu, já entrando nele, na petição inicial não tem pedido de atribuição para o prolator da sentença, mas na atribuição no sistema, ela foi dirigida para o relator. Eu mantive o mesmo entendimento, nós temos mantido aqui, conforme decisão, inclusive, do STJ, que julgou um caso similar, 3ª e 4ª vara lá de Goiânia. Não tem prevenção do relator. Eu vou manter o entendimento que nós, por maioria, adotamos nas últimas sessões. Então, a conclusão do meu voto eu entendo que não há prevenção do juiz prolator de sentença coletiva. Portanto, eu conheço o conflito negativo de competência citado pelo juiz da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no mérito julgo improcedente, ficando declarada sua competência para processar e julgar a ação de execução individual da sentença coletiva 0011-048-17-2019, 503 0022, ajuizada por Carolina Méria de Abreu, em face da empresa brasileira de colheita elétrica. Espécie ofício ao juiz da 22ª, 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, dando ciência o resultado de julgamento com cópia de decisão. É o meu voto. Como tem divergência, eu vou me permitir colher as divergências. O primeiro que manifestou aqui foi o doutor Jales. Senhor presidente, na verdade, eu adiro a divergência do desembargador Paulinelli, porque eu entendo que eu sou pela prevalência sempre do processo de trabalho, pela especificidade do processo de trabalho. E se o processo coletivo novidade no processo civil, no direito de trabalho ele é antigo, não tem novidade nenhuma. E o artigo 877 fala expressamente que competente para a execução é quem proferiu a decisão. Então, eu divirjo nesse ponto, aplico o 877, normalmente eu fico vencido. Aqui, no caso, estou aderindo também à divergência do desembargador Paulinelli, que se aproxima do meu entendimento. Tá. A doutor Jara foi a primeira divergência, a segunda, o doutor Marco Antônio Paulinelli. Eu entendo que há prevenção, sim, conforme as disposições do Código de Defesa do Consumidor, estou mantendo a divergência. Tá. Há uma manifestação do doutor Vicente. Quer manifestar? Na verdade, é o seguinte, eu coloquei aqui, anotei como divergência, porque eu entendo também que
não há a prevenção do juízo com relação à ação coletiva. Mas eu tinha entendido aqui que ele tinha feito a distribuição da petição para a 22ª vara. E portanto, ele tinha feito a opção por aquele foro onde houve o pronunciamento da sentença. Mas, pelo que foi esclarecido aqui, na verdade, eu estou de acordo com o relator, porque se ele não fez esse esclarecimento, ele distribuiu a petição normalmente, ela poderia ir para qualquer juízo da vara. Então, eu entendo correto e retiro a divergência nesse aspecto. Perfeitamente. Não verifiquei a necessidade de manifestar, ou podemos, como no debate, podemos colher os votos diretamente? Ninguém mais. Então, manifesto meu voto. Então, vou colher os votos e quem quiser pode vir, a gente manifesta. Eu sou relator, doutor Jales é divergência. Doutor Marcelo. Como o doutor César falou, essa primeira matéria veio trazida tentando e entendendo por dar cumprimento às decisões dessa sessão especializada no que diz respeito ao entendimento vigorante até em meados do ano passado, quanto à competência do juiz que prolatou a decisão de primeiro grau, também ser competente para julgar as execuções individuais daquela sentença, eu discuti fazer o paralelo também dentro das turmas, aquele juiz que tivesse prolatado em grau de recurso, o desembargador, o gabinete daquele desembargador ficaria vinculado a isso. Então, esse foi o primeiro conflito trazido aqui, foi a doutora Sabrina, foi a relatora, eu não participei do julgamento, por óbvio, e firmou-se esse entendimento naquele julgamento e posteriores. O que me fez alterar não foi apenas aquele entendimento, porque ele resolveu um problema dentro da turma, mas principalmente os argumentos trazidos, até porque aquele voto que definiu foi baseado numa decisão, uma única decisão transcrita, eu li o voto depois, era uma decisão de 2018 que já tinha sido superada pela nossa jurisprudência. Então, afirmava ali que era determinação pacífica do próprio tribunal e, de fato, já não era, porque em 2019 a gente alterou, inclusive foi um debate muito grande, né, praticamente tinha 16 ou 17 desembargadores presentes. Mas os fundamentos principais foram a pesquisa e convertida no voto do eminente desembargador Sérgio, no que diz respeito à análise pelo STJ de conflitos de competência envolvendo execução individuais de sentença. E, a partir daí, eu estou reformulando meu voto para também ser aleatório, salvo nas hipóteses, até para manter coerência com a turma, em que, recebido a execução por juiz que prolatou a decisão originária, se ele extingue dizendo que não cabe. Aí, data vênia, o julgamento vai ser processado lá, até porque não suscitou conflito de competência. Como foi para aquela vara, a decisão foi por extinguir, negando a possibilidade da execução individual de sentença naquela vara, o meu entendimento em turma é de que deve ser provido o apelo, quando julgo, no sentido de que aquele juiz é mesmo competente, porque foi distribuído para lá, e não há que se dizer que é da impossibilidade da execução individual de sentença. Então, com todas as vênias, a divergência, eu reformulo meu entendimento para também adotar esse posicionamento que tem sido o desta sessão desde outubro do ano passado. Então, eu acompanho o relator. Doutora Maricília. Com o relator, pelas mesmas razões já explicitadas. Doutor Manuel. Com o relator. Doutor Lucas. Relator. Doutora Paula. Eu vou alterar o meu posicionamento, vou acompanhar o relator, mas participei de longos debates e vamos ver se agora, só para ver se uniformiza isso, porque não dá para a gente cada hora ficar indo para um lado. Mas então eu vou alterar meu posicionamento e voto com o relator, agora em diante. Perfeito. Doutora Juliana. Eu ainda já me manifestei inúmeras vezes, a menos que realmente nós, em reunião, já conversamos a respeito disso, decidamos no sentido de uniformizar. O meu entendimento é no sentido da divergência e eu continuo votando assim. Perfeitamente. Juliana, divergência. Doutor Marco Polinelli, divergência. Doutor Weber. Relator. Relator. Doutora Jaqueline. Relator. Relator. Doutor Antônio Carlos. Relator. Relator. Doutor Vicente. Relator. Votou. Relator. Reformulou o voto. Doutor Ricardo Marcelo. Aniversariante de ontem, relator. Doutora Maria Raquel. Excelência, antes de votar, eu só queria abrir um parêntese e não quero tumultuar, eu só quero pegar um final das explanações.
eu nem fiz votação antecipada, porque eu fiquei um ano, eu participei da SDI no início do ano passado, fiquei um ano fora, volto agora, vi essa discussão, falei, mas está diferente, né? E falei, não, eu vou aguardar, e estou votando com o relator, né, em prol dessa pacificação que a doutora Paula colocou aqui, mas até para orientar os meus trabalhos, quando, no Foro de Belo Horizonte, por exemplo, se o reclamante distribui direcionado à vara que deu a sentença coletiva, fica lá. Se não, ele pode escolher aleatório. É isso? Não, não é isso não. O meu entendimento, a pessoa tem prevalecido aqui o seguinte, distribuição aleatória, distribuiu o nome, caiu foi, ele é relator. Não, se ele distribui dirigida, não tem prevenção. Agora, há uma divergência de alguns, um ou outro, o doutor Vicente Salmelhor, que entendeu que se ele manda para lá, ele teria que ser o relator. Mas o entendimento tem prevalecido majoritariamente, ele não pode escolher para quem que ele vai mandar. Isso. É só? Então tá. Então, fica no que caiu. Fica no que caiu. Está esclarecido? Ele pode despachar para ir para distribuição aleatória. Ele não pode, ele manda, distribui normal. Se caiu lá, caiu. Então, segundo esse entendimento, não há prevenção da vara coletiva. Não há prevenção da vara. Pois é, o juiz que prolatou a sentença da ação coletiva, se ele recebe a distribuição dirigida, pode dar o despacho para... Se foi aleatório. Doutora Maria, que é o relator. Doutor Mauro César? Com o relator. Então, ficaram vencidos doutor Jardim, doutora Juliana, doutor Marco Polinelli. A decisão é por maioria, prevalece o voto do relator. Processo seguinte... Esse agora está... Não, Processo 17, relator doutora Paula Cantelli. Eu não estou vislumbrando aqui divergência, que é o processo 12.227. Não havendo divergência, ficou proclamado o resultado sendo do relator. Processo número 18, conflito de competência 12.323.67/2019. Suscitante, 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Suscitado, 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Relator, excelentíssimo desembargador Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. A discussão é a mesma. Mesmíssima coisa. Eu sugiro, inclusive, manter os mesmos votos do doutor Javes, no 16. Eu vou colher minha ideia exatamente essa. A minha ideia, se todos estiverem de acordo, vamos repetir a votação aqui. Não precisa colher o voto. Ficam, portanto, vencidos. A votação é a mesma. Se houver alteração, ficam vencidos nesse processo doutor Jales, doutora Juliana e doutor Marcos Polinelli. Né? Que ficam vencidos, que davam a competência do juiz suscitado. E prevalece o voto do relator. Assim se decide. O Marcelo talvez queira fazer as ponderações dele. O 19 nós já julgamos. Processo número 20. Eu acho também que é a mesma coisa. Mas só um minutinho, já. Pregão. Processo número 20. Conflito de competência 12.476/2019. Suscitante, 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho. Suscitado, 5ª Turma do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho. Relator, excelentíssima desembargadora Maria Cecília Alves Pinto. Eu registro inicialmente impedimento do doutor Marcelo Lamego Pertence, registrado aqui na sessão. Doutor Manuel também, que são suscitantes citados. Eu sou da 5ª Turma também, senhor presidente. Vossa Excelência quer registrar também? Registrado também impedimento da doutora Jaqueline. Doutor Antônio Carlos. Ok? Então, não participo do julgamento. Doutor Manuel, doutor Marcelo, doutora Jaqueline, doutor Antônio Carlos. Vamos prosseguir o votamento. Aqui, a relatora com a palavra. Aqui a situação é a mesma, só porque o conflito é no tribunal. O meu entendimento explicitado no voto é que, se não existe a prevenção no primeiro grau, tampouco haveria no segundo grau. Eu estou conhecendo do conflito negativo de competência para julgá-lo procedente, determinando o processamento e julgamento do agravo de petição interposto na ação de cumprimento, que eu cito o número, pelo desembargador Manuel Barbosa da Silva, componente da 5ª Turma, como se entender direito. Doutor Manuel também é impedido, né? Doutor Manuel não participa. Tá certo. Então, é esse o meu voto. Tá. A discussão é praticamente a mesma questão, que agora vem para relator no tribunal. Há divergência aqui do doutor Marco Antônio Polinelli e doutor Jales. Você não gosta de manifestar, ou doutor Polinelli, poderíamos colher os votos? É a mesma coisa.
Senhor presidente, eu só gostaria, não, doutor porque Jales. a matéria... Então, com a palavra, doutor Jales. Rapidamente, o 877 da CLT diz o seguinte: é competente para execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Como eu sou pela autonomia do processo de trabalho, por isso que eu estou aplicando esse artigo, manter o mesmo entendimento. Tá. Se permite, podemos repetir a mesma votação? Todos estão de acordo? Então, nesse processo, doutora Juliana também mantém o mesmo entendimento, não é isso? Mesmo entendimento. Então, só para não ter dúvida, então, ficam vencidos doutor Jales, doutora Juliana e doutor Marcos Paulinelli. Os demais que participam do julgamento, porque há aqui alguns que não participam, votam com a relatora. Ok? Então, por maioria de votos, prevaleceu o voto da relatora. Ok? Ok. Agora, na sala de... Então, nós terminamos o plenário 1. Vamos agora para a sala vinculada. Qual processo que é? Esse processo já foi. Processo da doutora Maristela? Então, faça o pregão, por favor. Por favor, chama o doutor Marcelo. Sala vinculada, das 8h30. Processo número 1, MS 11-661-06-2019. Impetrante, Sindicato dos Empregados no Comércio de Juiz de Fora. Impetrado, juiz da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora. Relator, excelentíssima desembargadora Maristela Iris da Silva Malheires. Relatora. Esse processo, só para explicitar, ele veio adiado da sessão passada, já proferiram os votos. A relatora e o doutor Jales Valadão, que acompanha a relatora. Houve um pedido de vista do doutor Marcelo, ele foi adiado, e, portanto, eu dou a palavra ao doutor Marcelo. Eu até, já para auxiliar, eu estou acompanhando o voto da relatora. Após a leitura, acompanho o voto da relatora. Perfeitamente. Eu não estou... Espera só um minutinho, estou errado aqui. Tem divergência que não. Que eu abri a sala errada, perdão. Eu não estou vislumbrando aqui, só confirmar aqui, eu não estou vislumbrando aqui nenhuma divergência. Também não. Não havendo divergência, eu vou proclamar o resultado então, ok? Então não há divergência, a decisão é por unanimidade, nos termos do voto da relatora que dirá o acordo. Ok? Próximo. Agora, na sala de embargos de declaração, o ED 11.369.21/2019. Embargantes, Bloco Atos de Distribuição Limitada e outros. Partes contrárias, Blitz Distribuição Fracionada e outros. Relatora, excelentíssima juíza Maria Raquel Ferraz Agadi Valentim. Embargo de declaração, o voto da relatora já foi disponibilizado no sistema. Eu não estou vislumbrando aqui divergência. Não havendo, fica, portanto, proclamado o resultado nos termos do voto disponibilizado por unanimidade. Acabou? Então, nós encerramos o trabalho. Indago se algum vai fazer outro registro. Não? Então, agradecendo a presença e compreensão de todos, dou por encerrado o trabalho da presente sessão. Muito bem. E bom carnaval a todos. Senhor presidente, a menor sessão da SDI de que eu já participei. E isso é resultado... Eu, meus 10 anos de SDI, o doutor Jales um pouco mais, 11 anos já, é a